Então, bora lá para o ponto 493. Só um segundo, pessoal. Já estamos acabando aqui o Catecismo de São Pio X. Que vem a ser os deveres do próprio Estado? Não, tá faltando alguma coisa. Que nos manda o quarto preceito da igreja com as palavras jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. O quarto preceito da igreja, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja, manda-nos que jejuemos e nos abstenhamos de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e que nos abstenhamos de carne em todas as sextas-feiras do ano. Esta abstinência pode ser comutada por outra obra pia a juízo do bispo diocesano. E de fato é assim hoje em dia. Aqui no Brasil pode ser comutada, em Portugal também, por uma obra de piedade. Em que consiste Pode ser, por exemplo, uma leitura espiritual. Você faz uma leitura espiritual para você comer carne. Vai na missa, reza o terço, faz uma obra pia, uma obra piedosa, né? Acho que varia de lugar para lugar. Em que consiste o jejum? O jejum consiste em tomar uma só refeição durante o dia e em não comer coisas proibidas. No dia de jejum, além da única refeição, é proibido tomar qualquer outro alimento. Nos dias de jejum, inclusive o jejum hoje, acho que a gente já entende ele diferente. O jejum hoje, né, o que a igreja diz que é o jejum hoje, acho que é uma refeição por dia e mais duas pequenas. Aqui ele está dizendo que é só uma refeição. Nos dias de jejum, além da única refeição, é proibido tomar qualquer outro alimento. Nos dias de jejum, a igreja permite uma pequena parva pela manhã, uma ligeira refeição à noite ou então cerca do meio-dia, quando se deixa para a tarde a refeição maior. É a mesma coisa que hoje. Para que serve o jejum? O jejum serve para nos dispor melhor para a oração, para fazer penitência dos pecados cometidos e para nos preservar de cometer outros novos. Quem é obrigado a jejuar? São obrigados a jejuar todos os cristãos desde os 21 anos completos. Hoje em dia parece que já não é mais assim. Hoje parece que é desde os 14. Desde os 21 anos completos até os 60 começados, se não estão dispensados ou escusados por legítimo impedimento, a abstinência começa a obrigar aos 14. Estão também dispensados. Eu me pergunto realmente, nessa época todo mundo sabia isso de cor. Estão também dispensados de toda mortificação os que não estão obrigados a jejuar. Os que não estão obrigados a jejuar, nem por isso estão dispensados de toda mortificação, porque todos temos a obrigação de fazer penitência. A penitência pode ser uma obra pia, por exemplo. É algo penitencial, uma obra pia, né? Até onde eu saiba. Enfim, o padre diz, né? Faça penitência, rezar 3 Ave Marias. É uma penitência, 3 Ave Marias. Para que fim foi instituída a quaresma? A quaresma foi instituída a fim de imitarmos de algum modo o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus observou no deserto e a fim de nos prepararmos por meio da penitência para celebrar santamente a festa da Páscoa. Né? O auge da vida do cristão é a festa da Páscoa, né? E a gente tem que se preparar para viver, ou seja, a gente se priva, digamos assim, para viver ainda mais, né? Qual foi? Viver ainda mais com Jesus Cristo, obviamente. Qual foi o fim do jejum do Advento? O jejum do Advento foi instituído para nos dispor a celebrar santamente a festa do Natal. Enfim, acho que existe esse jejum do Advento hoje. Porque a igreja quer que nos abstenhamos de comer carne na sexta-feira, a fim de que façamos penitência todas as semanas e, sobretudo, a sexta-feira em honra da paixão de Jesus Cristo. Como se observa o quinto preceito da igreja? Pagar dízimos segundo o costume, pagando aquelas ofertas ou contribuições que foram estabelecidas para reconhecer o supremo domínio que Deus tem sobre todas as coisas e para sustentar os ministros do altar.
que vêm a ser os deveres do próprio Estado. Por deveres do próprio Estado, entendem-se aquelas obrigações particulares que cada um tem por causa do seu Estado, da sua condição e da situação em que se acha. Quem impôs aos diversos Estados os seus deveres particulares? Foi mesmo Deus que impôs aos diversos Estados os deveres particulares, porque estes derivam seus divinos mandamentos. Explicai-me com algum exemplo como os deveres particulares, o estado de vida, né? O estado de vida, tipo assim, religioso, consagrado, padre ou casados, né? O estado de vida de cada um, né? Ou seja, o que você tem que viver aqui nessa terra, digamos assim, né? Tipo assim, sei lá, tipo, o Padre Pio rezava 20 terços. Um pai de família normalmente não pode rezar 20 terços, porque ele tem que trabalhar, né? Tipo, no Banco do Brasil, né? Por quê? Porque é o dever do Estado dele. Sustentar as crianças. O Padre Pio não tinha criança para sustentar. Quem impôs aos diversos estados os seus deveres particulares? Foi o mesmo Deus que impôs aos diversos estados os deveres particulares, porque estes derivam dos seus divinos mandamentos. No quarto mandamento, sob o nome de pai e mãe, entendem-se também todos os nossos superiores. Assim, deste mandamento derivam todos os deveres de obediência, de amor e de respeito dos inferiores para com os seus superiores, e todos os deveres de vigilância que têm os superiores sobre os seus inferiores. De que mandamentos derivam os deveres dos operários, dos comerciantes, dos administradores de bens e outros semelhantes? Os deveres de fidelidade, sinceridade, de justiça, de equidade que eles têm derivam do sétimo, do oitavo e do 10º mandamento, que proíbe toda fraude, injustiça, negligência e duplicidade. De que mandamento derivam os deveres? Desculpa. De que mandamento derivam os deveres das pessoas consagradas a Deus? Os deveres das pessoas consagradas a Deus derivam do segundo mandamento, que manda cumprir votos e as promessas feitas a Deus, visto como essas pessoas se obrigaram por esta forma à observância de todos ou de alguns conselhos evangélicos. Quais são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são alguns meios sugeridos por Jesus Cristo no Santo Evangelho para chegar à perfeição cristã. Quais são? Pobreza voluntária, castidade perpétua e obediência inteira, em tudo que não seja pecado, obviamente. Os conselhos evangélicos servem para facilitar a observância dos mandamentos e para assegurar melhor a salvação eterna, né? Ou seja, o estado de vida mais perfeito é o do religioso, o estado de vida menos perfeito do religioso é do padre, e o estado menos perfeito do que do padre é o do matrimônio, né? Mas isso também não quer dizer que uma pessoa, por ser consagrada, vá ser necessariamente um santo maior que um casado. É um estado de vida mais perfeito, mas assim, né? O que é que, enfim, né? O que é que se interessa, né? Ou seja, a pessoa vai escolher como viver a vida dela porque uma coisa é mais perfeita ou não. Parece um pouco estranho, parece um pouco soberba, né? Ou não, cada um sabe de si, né? De que trata a quarta parte da doutrina cristã? A quarta parte da doutrina cristã trata dos sacramentos, que se entende pela palavra sacramento. Pela palavra sacramento entende-se um sinal sensível e eficaz da graça instituído por Jesus para santificar nossas almas, né? Os sacramentos são isso, é um sinal sensível e eficaz da graça, um sinal sensível, visível do invisível. Por que chamais aos sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça? Chama aos sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis do pão, a graça divina que eles produzem na nossa alma. O pão que a gente come, né? O pão é pão, a comida pão é o símbolo, né, de todas as comidas, ou seja, o pão de cada dia. E o pão consagrado é a comida da minha alma. Explicai como, com um exemplo, como os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça. No batismo, há de derramar a água sobre a cabeça e as palavras eu te batizo, isto é, eu te lavro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são um sinal sensível do que o batismo opera na alma, porque assim como a água lava o corpo, assim a graça dada pelo batismo purifica a alma do pecado, né?
Quantos e quais os sacramentos? Os sacramentos são 7, a saber, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. Quantas coisas se requerem para fazer um sacramento? Matéria, forma, o ministro que tem a intenção de fazer o que faz a Santa Igreja. Que é a matéria dos sacramentos? A matéria dos sacramentos é a coisa sensível que se emprega para os fazer, como por exemplo, água natural do batismo, o óleo e o bálsamo na confirmação, no crisma, que é a forma dos sacramentos. A forma dos sacramentos são as palavras que se proferem para os fazer, que é o ministro dos sacramentos, é a pessoa que faz ou confere os sacramentos. Tanto é que até eu, tenho uma pessoa, um ateu, né? Tem um ateu, tem uma pessoa no leito de morte, ela diz pro ateu, me batiza. E o bateu pode chegar. Eu, em nome do Deus que tu acreditas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água e aquela pessoa é batizada, né? Então é isso, pessoal. Acho que já passou de moda o Catecismo de São Pio X. Acho que o que eu queria dizer com o Catecismo de São Pio X, acho que eu já acabei dizendo. Ah, embora, claro, né, sempre seja muito bom conhecer o que a igreja ensina e tudo isso, mas o que eu gostei muito do Catecismo de São Pio X, desses vídeos com o Catecismo de São Pio X, foi o que eu falei antes, né? Todos nós, por exemplo, minha mãe é evangélica, eu mostrei a ela o Catecismo de São Pio X. Por quê? Porque é algo muito sucinto, é algo, eu sei bem no que é que eu acredito, eu sei bem do que é que eu faço parte, né? Ou seja, é isso que falta no mundo de hoje, né? Pessoas que saibam, que se sintam parte. As pessoas hoje querem isso, querem se sentir parte de alguma coisa, querem se sentir importantes, querem ser amadas, querem fazer parte de uma família, querem se sentir sempre amparadas por Deus, querem se, né? Tudo isso, então, querem ter amigos, tudo, querem construir família, tudo. E tudo isso, né? Os seres humanos encontram somente na sua plenitude na Igreja Católica, né? O que dá plenitude para a vida humana é o que a Igreja Católica dá. Então eu gosto desses pontos, não é? E gosto de falar assim de maneira pontual, né? Isso, como faz Pio X, por exemplo. Gosto dessa exposição que existe aqui, ou seja, só o fato, psicologicamente, se a gente quiser, só o fato de você ter se exposto a uma catequese já te dá a ideia de que a religião traz a ordem para as coisas, a ordem para as coisas. Isso aqui é a ordem, né? E por que que isso é ordem? Porque isso é a junção da verticalidade com a horizontalidade, da transcendência com a imanência. E e é isso que quer o ser humano, né? É isso que quer o ser humano. Tanto é que na neurociência diz-se que quando a pessoa está no que ela deveria estar fazendo, é quando a. Enfim, eu não sei bem de neurociência, mas quando a gente está fazendo. Você, mesmo que você não seja cristão, você vai saber do que eu estou falando. Quando você está fazendo o que você sabe que tem que fazer, é ali que tem a paz no seu coração, não é isso? Quando você está fazendo o que você sabe que você tem que fazer, é ali que você está bem, está em paz. E o ser humano, ele quer isso 24 horas por dia até morrer. Como é que faz isso? Sendo pregado na cruz, como foi Jesus Cristo. É assim. É que pregado na cruz, para a maioria das pessoas, quer dizer uma coisa, mas não quer dizer outra, né? A cruz é um símbolo do dar e receber, se transforma em a mesma coisa, né? Quando você está pregado na cruz, significa que você está unido à vontade divina, né? Eu falo disso, por exemplo, um símbolo natural do estar pregado na cruz é o sexo, por exemplo, o ato conjugal. Dar e receber é a mesma coisa, né? Dar prazer e receber prazer é a mesma coisa. A cruz, né, tem a ver com o ato conjugal. O sexo tem a ver, é um símbolo natural do amor que Deus tem por nós. Tanto mais nos abrimos para a vontade de Deus, mais Deus nos cumula de bens, né? E é assim você faz, estando pregado na cruz, submisso à vontade do Pai, como Jesus foi, né? Submisso à vontade do Pai. E quando você faz isso, e você faz isso cumprindo a lei, frequentando os sacramentos, se a gente quiser resumir, sua vida vai ser show de bola.
E é isso. E é isso que eu quero, né? Que a vida de vocês, né, seja show de bola, né? É isso que eu quero, né? E, e no limite é para isso, né? Ou seja, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, né? A lei de Deus, tudo isso que Pio X escreveu. Pio X era um homem muito feliz, muito realizado, muito feliz. Senão não era São Pio X. E ele, a vida de Pio X, a vida dele foi show de bola. Show de bola do início ao fim. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.